Olá, galerinha do Matemática Sem Noção! Tudo bem? Eu espero que sim! Hoje eu estou pensando especialmente nos alunos do sexto C, pois a maior quantidade de pedidos sobre videoaula partiu desses alunos. Por exemplo, segue aqui no vídeo alguns pedidos. E para todos os alunos do sexto ano, então eu faço um vídeo sobre potências e raiz quadrada. Ok? Passa a vinheta! A potenciação dos números naturais pode ser definida como a multiplicação de fatores iguais, ou seja, aquela multiplicação onde todos os números são iguais. Por exemplo, esta daqui, ó, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Esta multiplicação pode ser representada de uma forma mais compacta, da seguinte maneira. Você vai utilizar um número que nós chamamos de base, que é exatamente o valor que está sendo multiplicado. Você também precisa representar aqui em cima o expoente. O expoente é a quantidade de vezes que este fator aparece. E depois, no momento que você calcular todas as multiplicações, você tem o que nós chamamos de potência, que é exatamente o resultado. No caso aqui, temos o 2 como base, o expoente como 1, 2, 3, 4, 5 e o resultado como 32. Onde que nós obtemos 32? Fazendo as multiplicações. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16 e finalmente vezes 2, 32. E aí, tranquilo? Vamos a outros exemplos. No caso, estes três que estão representados ao lado. No começo, é interessante que você represente todos os fatores, para que você entenda quais são as continhas que devem ser feitas, né? Por exemplo, aqui, 7 elevado à segunda potência, ou simplesmente 7 elevado ao quadrado, é a representação compacta da multiplicação 7 vezes 7. Então, aqui você enxerga qual é a multiplicação que você tem que fazer. 7 vezes 7 resulta, então, 49. Tudo bem? Neste segundo exemplo, o 3 terá que ser repetido 5 vezes. Então, nós temos 5 fatores 3. 3 vezes 3, vezes 3, vezes 3. É chato fazer isso, né? Vezes 3, vezes 3, mas é fundamental que você faça algumas vezes para você não se confundir depois com uma pegadinha, tudo bem? Falo daqui a pouco sobre ela. Quando você realizar toda essa multiplicação, todas essas multiplicações, você vai obter o número 243. Como que eu chego nesse número? É que eu me lembro do resultado. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81. E finalmente 81 vezes 3, 243. Verifique aí na sua casa. E agora nós temos aqui 10 elevado à terceira potência, ou então 10 elevado ao cubo. Nós vamos repetir então 10 3 vezes. 1, 2, 3. E a multiplicação nos levará não para 30, nos levará para 1000. Então, o resultado, né, desta potenciação é 1000. E aí, tudo bem? Apresento a vocês o maior engano que as pessoas cometem quando vão calcular uma potência. Eu até brinco que é uma pegadinha. Não caia nesta pegadinha. Quando você for calcular uma potência, nunca faça 5 vezes 3. Ou
3 vezes 5. Na verdade, isso está totalmente errado. Vejamos, 5 elevado à terceira, ou 5 elevado ao cubo, é a representação compacta de 5 vezes 5 vezes 5. Quando realizadas as multiplicações, você chega no resultado 125. Já quando você multiplica 5 vezes 3 ou 3 vezes 5, você tem a representação compacta de uma adição de parcelas iguais, ou seja, 5 mais 5 mais 5. O resultado aqui é então 15. Desta forma, você verifica que os resultados são bem diferentes. Então, fazer desta forma está totalmente errado. Tudo bem? Uma dica para você ter sucesso no cálculo das potências. Invista um tempo para memorizar as tabuadas. Pelo menos as tabuadas até o 10. Isso fará que você ganhe tempo e realize as potenciações de uma forma muito mais prática. Finalmente chegamos nas raízes quadradas. Calcular a raiz quadrada nada mais é do que você determinar qual é a base da potenciação onde o expoente é 2. Ou seja, nós vamos fazer como se fosse a operação inversa do elevar ao quadrado. Você tem o resultado final, ou seja, a potência, você sabe que o expoente é 2 e você precisa determinar qual é este número, ou seja, quem eu elevo ao quadrado, quem eu multiplico por ele mesmo, que o resultado é 49. Se você conhecer um pouquinho da tabuada do 7, você então sabe que 7 elevado ao quadrado dá 49. O que nós fizemos aqui, no momento que nós descobrimos o valor 7, a base 7, foi calcular uma raiz quadrada. Você gostaria de mais exemplos, não é? Então, vamos a este aqui. Vamos calcular, então, qual a raiz quadrada de 100? Ou seja, qual é a base que eu elevo ao quadrado e eu tenho como resultado 100. Cuidado! Se você pensou que esse número é o 50, você caiu na pegadinha. Nunca! Não confunda a raiz quadrada com calcular a metade ou dividir por 2. Na verdade, você tem que pensar num número que multiplicado por ele mesmo resulta 100. No caso aqui nós temos 10. A raiz quadrada será denotada por este símbolo aqui. Então, para representarmos a raiz quadrada de 100, nós usamos este símbolo que é um radical. Aqui dentro, o valor em questão, ou seja, aquele que nós desejamos calcular a raiz quadrada, e depois do igual, justamente o valor, ou seja, a base que nós elevamos ao quadrado, e aí temos como resultado 100. Os números aqui têm nomes diferentes. Na potenciação, nós chamamos o 10 de base, 2 de expoente e 100 de potência, que é o resultado. Quando nós representamos uma raiz quadrada, o 100, que anteriormente era chamado de potência, nós chamamos como radicando, pois ele está dentro de um radical. Este expoente 2, nós chamamos de índice da raiz. Na verdade, o 2 ele não precisa aparecer aqui. Subentende que nós estamos calculando a potência onde o expoente é 2. E esse 10, que anteriormente era chamado de base, nós agora chamamos de raiz quadrada. Vejamos outros exemplos de raiz quadrada. No caso, temos raiz quadrada de 81 e raiz quadrada de 16. Precisamos pensar qual é o número que ele, ao quadrado, dá 81.
ou seja, 9. Como que nós verificamos se esta raiz quadrada foi calculada de uma maneira certa? Basta você pensar que 9 vezes 9, ou seja, 9 elevado ao quadrado, é 81. Muito bom. No caso do 16, você vai fazer o seguinte: colocar a raiz quadrada como sendo 4. Por quê? Porque se você multiplicar o 4 por ele mesmo, ou seja, fazer 4 elevado ao quadrado, você tem como resultado 16. Você viu? Não é tão difícil, não é? Vamos a exemplos que são mais chatinhos, né? Estas raízes quadradas nem sempre são memorizadas. Portanto, é necessário que em alguns casos você faça as continhas para verificar se encontrou ou não a raiz quadrada. Por exemplo, no caso da raiz quadrada de 361, nós temos que pensar qual é o número que nós multiplicamos por ele mesmo e o resultado é 361. Eu já vou fazer a conta aqui com o resultado certo. No caso aqui nós temos 19. Por que a raiz quadrada de 361 é 19? Nós verificamos isto fazendo a multiplicação 19 vezes 19. Temos então nós verificamos que 19 é a raiz quadrada, pois 19 ao quadrado, 19 vezes 19 é, então, 361. No caso, 784, o que nós fazemos? Nós temos que procurar um número que ele vezes ele resulte, então, 784. No caso, nós temos aqui a raiz quadrada como sendo 28. Como que nós verificamos se está certo este resultado? Basta fazer 28 vezes 28. Acompanhe comigo. Obtemos então 784. Então, realmente, a raiz quadrada de 784 é 28. Vamos a estes dois exemplos. A raiz quadrada de 324 pode ser procurada no intervalo de 10 a 20. Explicando um pouquinho melhor. Como 10 elevado ao quadrado é 100, que é menor do que 324, e 20 elevado ao quadrado, que é 400, que é maior que 324, nós temos então um intervalo de procura das raízes quadradas. Sabemos que está entre 10 e 20. Agora você vai observar o final do número. O final do número é 4, né? O algarismo das unidades é 4. 4 é o resultado de 2 elevado ao quadrado, ou então de 8 elevado ao quadrado, no caso 64. Então nós procuramos números que são terminados em 2 ou terminados em 8, de tal forma que eles estejam entre 10 e 20. Se nós fizermos as tentativas, nós temos o 12 e nós temos o 18. Então, a nossa procura se restringiu a 2 números. Se você fizer a multiplicação 12 vezes 12 ou 18 vezes 18, você vai verificar que a raiz quadrada de 324 é então 18. Agora, para a raiz quadrada de 676, nós temos um número que está entre 20 e 30. Por quê? Se nós pensarmos, 20 ao quadrado é 400, é menor do que 676. Já 30 ao quadrado resulta 900, que é maior. Então, a raiz quadrada de 676 está no intervalo entre 20 e 30. Agora, para que a gente descubra qual que é essa raiz quadrada, nós vamos investigar o final do número. Ou seja, este algarismo 6 das unidades aqui. Quando nós fazemos quadrados, o final 6 acontece para 4 ao quadrado
final 6, que é 16, e também para 6 elevado ao quadrado, que é 36. Os números entre 20 e 30, que são terminados em 4 e 6, são exatamente 24 ou 26. Esta última raiz quadrada eu deixo como exercício para vocês. Então, realize as multiplicações 24 vezes 24 e 26 vezes 26. E postem nos comentários qual foi o resultado obtido. Não se esqueça de se inscrever no canal Matemática Sem Noção e também divulgar esta videoaula. Agradeço, grande abraço e até mais!